Oi pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula de astronomia de posição do Olympic Birds. E na aula de hoje eu vou estar tratando de um dos temas mais importantes de astronomia de posição das seletivas, que são os sistemas de coordenadas celestes. Gente, tudo isso daqui surgiu de uma necessidade básica do ser humano. E qual foi essa necessidade? Foi exatamente a necessidade de estar tentando localizar astros na esfera celeste. Isso daqui, gente, não é algo restrito ao campo da astronomia. Essa necessidade de estar localizando, de estar achando uma posição para um certo ponto do espaço, já apareceu em diversas outras ciências. E acho que a mais comum, a que vocês conhecem mais, é com certeza o sistema de coordenadas cartesiano, da matemática. Esse sistema de coordenadas eu vou estar utilizando muitas vezes aqui como uma analogia. Eu não quero que vocês se detenham nisso que eu vou estar falando sobre o sistema cartesiano, até porque se você for ver as duas geometrias, tanto a do cartesiano como essa esférica que a gente vai estar usando aqui, são bem diferentes. Mas eu quero apenas que vocês utilizem isso como uma base para vocês estarem aprendendo. Só para vocês estarem tendo essa primeira noção. E depois vocês podem estar aí continuando a caminhada de vocês, já se distanciando dessa analogia que eu vou estar fazendo a priori. Tudo bem, pessoal? Então vamos começar aqui a videoaula de hoje, mostrando alguns dos principais sistemas de coordenadas criados para estar localizando os astros na esfera celeste. Bom, existem muitos, mas muitos sistemas de coordenadas utilizados com esse intuito. Só que eu vou estar mostrando os dois principais aqui, que são os que mais caem nas seletivas, e não apenas isso, mas os que estão aí em diversos aplicativos, ou então em diversos modos de fazer medições da esfera celeste, que, além de serem os mais simples, são aqueles mais fáceis de visualizar. Tudo bem, pessoal? O primeiro deles é o sistema local de coordenadas. Como o próprio nome pode estar indicando para vocês, o sistema local, esse nomezinho aí, essa palavra local, ela demonstra que esse sistema ele só é válido para uma determinada posição em um determinado instante. Ué, mas por que você utilizaria isso? Quando eu digo ser válido, quer dizer que os valores obtidos para as coordenadas daquele astro, elas variam com o tempo. Ou seja, vamos supor que agora eu vou estar falando os termos, mas vocês vão, já vocês vão estar entendendo tudo. Eu falo que eu vou pegar o mais simples, que você já tem até uma ideia antes de eu explicar. A altura de um astro, que é basicamente a distância dele para o horizonte. Pessoal, se eu digo que uma estrela está a 30 graus de altura do meu horizonte, ela não vai se manter a isso, justamente porque na aula passada a gente falou sobre o movimento diário aparente dos astros. Ou seja, justamente por estar realizando aquela volta ali, realizando aquela volta aparente na esfera celeste, a gente percebe que essa coordenada ela vai estar variando com o tempo. E é por isso que nós tratamos o sistema local de coordenadas justamente com o nome local, por ele ser ali específico daquele instante e daquela região. E por que nós utilizamos ele se ele perde a validade assim com tanta velocidade? Justamente porque saber a posição de um astro no referencial bem visível, que seria esse daqui, que seria utilizando o horizonte, utilizando os próprios pontos cardeais, é muito mais simples para um observador, até observadores iniciantes, para você estar visualizando toda aquela disposição dos astros na esfera celeste. É por isso que ele é tão utilizado. Agora vamos ao que interessa, que é a parte aqui prática da gente estar olhando. Aqui à esquerda eu fiz um desenho de uma esfera celeste mostrando tudo. Basicamente eu incluí todas as coordenadas aqui. Por isso que está um pouco confuso, mas aqui nós temos uma estrela aqui, ó. Eu desenhei uma estrela. O asterisco que eu sempre... o jogo da velha que eu sempre desenho para estar indicando a esfericidade, ou a perspectiva. Aqui eu desenhei o horizonte, o círculo máximo. O observador estaria centrado aqui. Nós temos o zênite, o nadir eu não desenhei até para não estar poluindo muito o desenho. E aqui nós temos o ponto cardeal norte. Vocês podem estar vendo várias letras aí que a princípio não tem muito significado para vocês. E você pode estar achando até um pouco assustador. Mas isso aqui é muito simples mesmo, muito tranquilo. Essas letras, elas são basicamente algumas abreviações que a gente utiliza, até para não estar poluindo muito o desenho, para representar algumas dessas coordenadas. Essas coordenadas são 3. Na verdade, basicamente são 2.
Mas existe essa distância zenital aqui, ó, que eu já vou estar explicando o que a gente pode, que eu aproveitei para estar colocando, porque algumas vezes você pode estar utilizando o conceito de ou de altura ou de distância zenital. Isso é uma coisa que você tem que prestar muita atenção na hora da prova seletiva, porque eles gostam de colocar ali. Para quem não estiver prestando atenção, acaba respondendo errado, já que esses conceitos, por terem aplicações muito em contextos muito semelhantes, acabam sendo confundidos na hora de uma leitura rápida. Tudo bem? Então, gente, a altura, como eu já disse, é a distância, é que eu falei que é o ângulo formado entre a projeção do astro do horizonte e o próprio astro. Mas por que eu disse isso ao invés de simplesmente falar que é a distância do astro para o horizonte? Por causa de uma coisa muito simples, que é que esse círculo aqui, esse ângulo que liga o astro ao horizonte, ele tem que formar 90 graus, ele tem que ser perpendicular ao horizonte. E é por isso que eu falei da projeção dele. Ou seja, se ele estiver sendo oblíquo, tiver uma obliquidade ali com o horizonte, ele já não serve mais como indicador de altura. E é por isso que eu fiz questão de frisar isso. Mas, assim, basicamente, se você quer ter uma visão básica do assunto, já é uma visão assim que já vem na sua mente, porque várias pessoas já utilizam esse conceito sem nem perceber, é o de que seria a distância do astro para o horizonte. Ela varia de menos 90 a mais 90 graus, sendo que os valores negativos são os que estão abaixo do horizonte, ou seja, são os astros que não estão visíveis, e os positivos acima. Ela é indicada pela letra H, que vem do inglês, que é justamente para não confundir com a outra coordenada que eu já deixei aqui embaixo, que é o Azinho, que é o A, que a gente usa esse H para estar indicando a altura. A distância zenital seria nada mais nada menos do que a distância agora do astro ao zênite. Eu já disse para vocês que o zênite é o ponto mais alto do céu. E, como vocês já podem ter percebido, seria também o ângulo complementar da altura. Então é algo muito simples, é por isso que causa um pouco de confusão na hora de ler, porque as pessoas acabam já tá com o conceito de altura na cabeça e acabam se confundindo na hora de resolver a questão e confundindo a altura com distância zenital, trocando os números ali e dando a resposta errada. Mas seguir vocês com a prática, vocês já conseguem estar resolvendo as questões numa tranquilidade. E claro, a abreviação dela é C. O azimuth agora é um pouco mais complexo, mas nada muito difícil. Como vocês sabem, nós temos a direção norte do polo norte, mas também do ponto cardeal norte, que é basicamente seria o início ali da nossa contagem. Nós utilizamos dois inícios de contagem, que seria o norte ou o sul. Normalmente, nas provas, elas indicam, mas normalmente nós utilizamos o norte. E uma coisa que se mantém para as duas é o sentido dessa medição, porque você não pode estar pegando, por exemplo, aqui está o norte, né, que eu marquei, aqui está a estrela, e eu estou medindo para cá, mas se eu medir para o outro lado, no outro sentido, vai dar outro valor de azimuth, e é isso que a gente não pode estar confundindo. Então, por definição, ou seja, é uma definição que já foi estipulado antes, essa medida tem que ser feita no sentido norte, leste, sul, oeste. Decora isso aqui, tá, pessoal? Porque é muito importante para vocês estarem resolvendo as provas de vocês. A medição do azimuth acontece no sentido norte, leste, sul, oeste. E como eu já disse, ela também pode começar no sul, que seria justamente assim, sul, oeste, norte, leste. Segue esse mesmo sentido, só que, claro, começando no sul. Só para deixar mais claro o que seria o azimuth é só o ângulo formado entre a projeção do astro no horizonte e o ponto cardeal norte ou sul, seguindo o sentido que eu já falei para vocês. Ele é representado pela letra A maiúsculo no caso, e ele varia de 0 a 360 graus. Agora eu quero vir aqui no estelário para estar mostrando para vocês justamente o que seria isso. Vou colocar aqui grade azimutal. E aqui, como vocês podem estar vendo, nós temos o Sol. Vou botar ele aqui no ponto aleatório. Aqui. Eu estou mostrando aqui as coordenadas dele, certo? Essas aqui são as coordenadas locais. Como vocês podem estar vendo, esses círculos que são paralelos ao horizonte, eles são justamente os círculos de altura. Como vocês podem estar vendo aqui, ó, eu não consigo marcar. Consegui. Eles têm todos um valor que vai aumentando quanto mais distante do horizonte ele está.
sendo que no horizonte ele é zero. Então, ele é justamente um círculo de altura. O Sol aqui está aproximadamente numa altura de mais 40 graus, ou seja, positivo, visível, e mais 40, ele está 40 graus distante do horizonte. E o azimuth nós temos aqui, ó, que são essas linhas aqui, que eu estou chamando de linhas, para ser mais simples, que estão todas, partem assim do zenith e cortam o nosso céu, formando ângulos perpendiculares aos círculos de altura, e eles variam de 0 a 360 graus. Aqui não está aparecendo, está em 345, mas é porque o 0 coincide com 360. Vocês já devem ter percebido. E aqui, ó, esse plano está vendo que ele aumenta de 0. Ele aumenta aqui, ó, 0, 15, 30, norte, leste, sul, oeste, que é basicamente aquele sentido que eu já falei para vocês anteriormente. E aqui vemos que o Sol está no azimuth entre 300 e 315. Variando a hora, vocês veem que as coordenadas locais do Sol mudam. Muito legal isso, gente, muito legal mesmo. Agora que vocês já sabem isso aqui, já conhecem, já tiveram essa introdução ao sistema local de coordenadas, vamos ao sistema equatorial de coordenadas. Este aqui é um dos sistemas muito úteis, porque a coisa fenomenal dele é justamente que você pode estar aqui falando com uma pessoa do outro lado do mundo, falando o sistema, as coordenadas da estrela no sistema equatorial de coordenadas, e a pessoa vai conseguir identificar onde ela está. O único problema é que a pessoa tem que achar o equador e os polos. E é um pouco complicado estar achando isso, mas eu já mostrei pra vocês como estar achando o polo na nossa primeira videoaula. Sim, acho que foi a primeira. E então vai ser muito mais simples para vocês. Vamos lá, gente. O que seria esse sistema equatorial de coordenadas? O equatorial, como a gente já pode estar percebendo, ele utiliza o plano do Equador como forma de estar determinando as coordenadas dos astros. E é exatamente isso. Existem duas coordenadas, que seriam a declinação e a ascensão reta. E elas utilizam o plano do Equador e uma coisinha que eu falei na aula passada para vocês, que é ponto vernal. Eu quero só dar uma pequena retomada no conceito de ponto vernal, que como vocês... Eu tenho aqui que tem fantasia. Deixa eu mostrar para vocês. Entrar aqui na parte de estações do ano, mas não tem problema. Vocês estão vendo essas duas representações de esfera celeste, que são basicamente a esfera celeste, ela foi cortada e os dois hemisférios dela foram grudados, ou seja, é a mesma. Se você tirar os dois e juntar, é a esfera celeste. Você vê que tem uma linha azul e uma vermelha? Pois bem, a linha azul aqui, ela representa o nosso equador. A linha vermelha, por sua vez, é eclíptica, que como eu disse antes para vocês na aula passada. Esses são todos os pontos que o Sol percorre durante um ano, ou seja, o Sol sempre está ali nessa linha. Beleza, pessoal? Então, gente, vocês já viram aqui, até na aula passada, que existem dois pontos em que esses dois círculos, o Equador e a eclíptica, se cruzam. São os pontos vernal e antivernal. O ponto vernal é esse daqui. E eu já adianto para vocês uma coisa que eu vou estar explicando um pouco mais daqui a pouco. Cadê? Desculpa. Esse ponto vernal aqui que está escrito uma data, mas eu não vou estar fixando a data agora, é o ponto ocupado pelo Sol no equinócio de outono do hemisfério sul, também conhecido como equinócio vernal. E o que significa? Agora, eu não quero entrar em detalhes, porque justamente vai ser, no final da aula eu vou estar falando sobre estações do ano, mas é basicamente para você saber que nessa data, aproximadamente, pode variar aí 1 ou 2 dias, 20 de março, o Sol está nessa posição, ele está na intersecção entre o Equador e a eclíptica, e isso inicia, a partir dessa hora se inicia o nosso outono, no hemisfério sul, no hemisfério norte, a primavera. E por que esse ponto? Bom, esse ponto é importante porque ele indica ali a posição do Sol e tem muitas outras importâncias para a determinação do calendário, que eu vou estar falando na aula de tempo. Não quero estar entrando nessa discussão agora justamente para não estar confundindo vocês, mas o que você tem que saber é que esse ponto ele se move junto com as estrelas, ou seja, ele está fixo ali em relação às estrelas. Se ele está, por exemplo, a 3 graus da estrela X, todo dia ele vai estar a 3 graus da estrela X, porque ele vai estar ali
fazendo movimento diário junto com as estrelas. Então é por isso que esse é um ponto tão bom, porque ele está ali seguindo o movimento dos astros no céu. Então vamos agora aos nossos conceitos. A declinação. O que seria essa declinação? A declinação a gente pode estar fazendo analogia com a altura, só que ao invés de horizonte a gente troca por equador. O equador, ele é basicamente, eu vou falar para vocês, é basicamente o plano que vai estar guiando todo o nosso sistema de coordenada equatorial. E a distância de uma estrela ao equador é o que chamam de declinação. Aqui não está dando para vocês entenderem, eu peço mil perdões porque eu realmente não sei desenhar as letras gregas, mas isso não importa porque na hora de fazer os cálculos é bem simples. Esse daqui é um delta grego, o mesmo que vocês utilizam para indicar a variação, por exemplo, delta V, que a gente utiliza isso daqui, o delta V, variação de velocidade, esse delta, só que esse aqui é o delta maiúsculo, e no caso do declinação a gente utiliza o delta minúsculo, que é esse daqui que eu desenhei, e ele indica, como eu disse, a distância do astro ao equador. Assim como no caso da altura, ela varia de 90 a menos 90, sendo o positivo no hemisfério norte e o negativo no hemisfério sul. Tranquilo? E agora nós temos a ascensão reta, analogia quase múltipla. Só que agora, ao invés de ele estar indicando a distância da projeção ao norte ou ao sul, ela indica a distância da projeção no equador, do astro no equador, ao ponto vernal, ponto ocupado pelo Sol no equinócio de outono do hemisfério sul. Esse ponto vernal está aqui indicado pela letra grega lambda, certo? Que é essa daqui, deixa eu estar desenhando aqui para ficar mais clara. Essa daqui é a letra lambda. E agora sim. E tem uma coisa muito importante nele que eu escrevi aqui. O sentido da medição é o mesmo do movimento anual do Sol. Isso faz com que a ascensão reta do Sol aumente com o tempo. O que isso significa, Natália? Bom, isso significa que a ascensão reta cresce para o leste. É bem simples, e já caiu uma questão disso numa seletiva, que a ascensão reta cresce para leste, ou seja, na aula passada a gente falou que o Sol se move, tem dois movimentos, tanto que é por isso que ele tem uma velocidade diferente em relação aos outros astros. Ele tem um movimento diário e o anual. No movimento diário ele faz o normal de leste para oeste, só que no movimento anual ele se move para leste, e é justamente esse mesmo sentido que nós usamos para estar medindo a ascensão reta. Aqui eu quero estar mostrando para vocês o sentido desse movimento nesse desenho, e é por isso que eu não desenhei. Você lembra que para a gente estar achando o movimento diário dos astros, a gente apontou nossa mão direita para o sul? Pois bem, se isso aqui é o contrário, o que a gente faz? A gente aponta nossa mão direita para o norte. E apontando nossa mão direita para o norte, a gente vê esse sentido daqui, ó. Certo? Desenhando aqui no equador para ser mais fácil. O nosso ângulo horário vai estar vindo nesse sentido. Opa, ângulo horário não, confundi, perdão. A nossa ascensão reta vai estar vindo nesse sentido. E a ascensão reta, ela é representada pela letra grega alfa. Vê que tudo aqui é letra grega. E agora nós vamos ao sistema equatorial horário. Esse sistema ele seria uma mistura dos dois, porque, como você pode estar vendo, esse daqui é a nossa primeira esfera celeste, que nós misturamos os dois sistemas de coordenadas em uma única esfera. E aqui, ó, eu tive que fazer esse desenho bem sem perspectiva, porque os outros eu fiz aqui com sensor de cima e tudo mais, mas é porque vai ser exatamente esse tipo de desenho que você vai estar fazendo na hora da prova. É um desenho que ele pode ser muito bem entendido como uma representação bidimensional. Você não precisa ter toda aquela visão 3D para estar ali criando esse desenho, e é um desenho rápido de fazer. Então o que eu fiz? Desenho seu horizonte. Primeiro eu começo desenhando, tá? Isso daqui vai ser até... Opa, o que é isso? Tá, saiu. Ignore, por favor, desculpa. Isso daqui, você começa desenhando o referencial local, ou seja, o horizonte, zenit, nadir, norte, sul, leste, oeste, o que você for precisar para a solução dessa questão. E depois você desenha o equador e os polos. E como que eu vou estar sabendo a posição deles, Natália?
Bom, o que seria essa letra grega aqui? Essa letra grega, também conhecida como φ, ela representa a latitude do lugar. Uma coisa muito legal é que a altura do polo, ela é exatamente, do polo elevado no caso, é exatamente a latitude do lugar. Ou seja, quando nós temos aqui, por exemplo, vamos pegar Barra do Piraí. Barra do Piraí deve ter por volta de vamos arredondar para uns 20 graus de latitude. Ou seja, aqui nós teríamos, nesse caso, vou fazer um desenho agora aqui rápido para estar mostrando para vocês. Aqui nós teríamos nosso horizonte. E quando nós formos desenhar o polo, no caso o polo sul, porque nós estamos no Barra do Piraí, está no hemisfério sul, esse ângulo aqui teria que ser de 20 graus, justamente por causa da latitude. Compreendido? Mas o que eu queria entrar agora não é sobre isso, mas sim sobre algo chamado ângulo horário, que foi até o que eu confundi antes com a ascensão reta, mas o ângulo horário é uma coisa completamente diferente da ascensão reta, tá bom, pessoal? E o que seria esse ângulo horário? Antes de entrar no conceito de ângulo horário, vamos ao de meridiano local. Meridiano local, vocês já aprenderam na aula de geografia, meridiano local, não meridiano local, mas meridiano, que basicamente será uma linha que passa do polo norte ao polo sul e que é perpendicular ao Equador. Pois bem, não é diferente aqui no caso da esfera celeste, é exatamente isso. É uma linha, só que ela forma, eu tenho que mostrar para vocês o histórico, para vocês estarem percebendo aqui. Meridiano e tira a paisagem. Não é uma linha, é um círculo máximo. E ele sim passa pelo polo norte e polo sul. E é justamente por isso que ele também passa pelo norte e pelo sul. Ficou bem visível aí para vocês? Então, nesse caso aqui, no nosso esfera celeste, vocês já devem ter percebido que o meridiano local coincide com a esfera celeste. Observem, é o círculo máximo que passa pelo norte, pelo sul e, consequentemente, pelos polos norte e sul. Só que no caso da geografia, ele seria só a metade, porque ele vem apenas do norte para o sul, e na astronomia ele completa a volta toda, enquanto na geografia nós temos só o semicírculo, a circunferência no caso. Na astronomia é a circunferência completa. E qual seria a importância? Ah, sim, esqueci de falar que o meridiano local, ele contém o zênite e o nadir, e justamente por isso que ele é meridiano, porque é como se fosse o meridiano da geografia que passa exatamente por cima da gente, ou seja, ele tem que passar sobre o zênite e o nadir, e é por isso que faz ele ser diferente de todos os outros meridianos. Existem infinitos meridianos pela esfera celeste, pela Terra, mas o meridiano local, aquele que é importante pra gente, é justamente aquele que passa pelo zênite e pelo nadir. Simples, bem simples. E isso daqui vai trazer todo o conceito de ângulo horário. O que seria o ângulo horário? O ângulo horário, ele é o ângulo formado entre o meridiano local e o meridiano que passa pelo astro. O que é a parede daí? Bom, o meridiano, como eu já disse, sai dos dois polos. Aqui, ó. Sai dos polos. E no caso, o meridiano do astro passa por esse astro. Meridiano local, zênite. Vamos pegar aqui, ó, o meridiano que passa por essa estrelinha, certo? Por que eu não completei ele? Porque a única parte que me interessa é a parte que está mais próxima da estrela, ou seja, seria só, no caso, a semicircunferência que está aqui contendo a estrela. Contém a estrela. E o ângulo horário é esse H aqui, ó, que é justamente o ângulo entre o nosso meridiano local e o meridiano do astro em consideração, que nós estamos levando em consideração. Eu vou estar limpando aqui porque para estar voltando a ficar visível para vocês o meu desenho, para vocês estarem percebendo algumas coisas bem legais do ângulo horário. O ângulo horário ele é medido em horas, comumente medido em horas. Algumas vezes você vai precisar, a maioria das vezes até você vai precisar fazer transformações para graus, mas isso vocês já viram na aula passada comigo. E a medição dele é um pouco diferente. Por quê? Porque quando o astro
Vamos vir aqui, nessa paisagem. Quando o astro, deixa eu colocar aqui exatamente no ponto que eu quero colocar para vocês. Quando o astro está no meridiano local, a hora que eu digo, o ângulo que ele forma, o ângulo horário dele é 0. Quando ele vai para oeste, nesse caso aqui ele está indo para leste, eu estou voltando no tempo, deixa eu voltar para cá. Aqui vamos supor o tempo passando. Quando ele vai para oeste, nós temos agora um ângulo horário positivo, que vai de 0 a 12 horas. E quando ele está vindo de leste, certo? Porque ele vem de leste. Quando ele está vindo de leste, ele tem um ângulo horário negativo. Tudo bem, gente? Muito tranquilo. Muito tranquilo isso. Só a visão que eu gostaria de deixar claro ali na visão do estelário, porque explicar isso, assim, sem mostrar para vocês, é um pouco complicado. Então, nesse caso aqui, só para estar fechando aqui o conhecimento, nós temos uma imagem do hemisfério sul, nessa nossa esfera celeste. Aqui nós temos o oeste e do outro lado nós temos o leste, claro. Imagine, né, 3D, que o leste está do outro lado. E o que acontece? Esse ângulo horário aqui nesse caso, ele é positivo ou negativo? Ele é positivo porque o nosso astro está mais para oeste do que para leste. Está saindo das 0 horas e está vindo para oeste. Isso daqui vai ser essencial para a aula de tempo. E eu vou estar explicando para vocês o porquê durante a nossa próxima aula, que é justamente a grande aula de tempo. Pessoal, agora essa aula vai ser um pouco mais longa, porque eu quero estar falando um pouco das estações do ano. Era para ter sido na última aula, mas eu resolvi mudar porque eu precisava falar sobre coordenadas celestes antes de estar falando sobre estações do ano. E é por isso que eu peço perdão por a aula ser longa, mas esse aqui é um conceito também essencial e rápido, né? É que vocês vão estar vendo que, mesmo sendo rápido, é essencial para as questões de vocês, já que isso daqui cai muito nas relativas. Estações do ano. O que são as estações do ano? São basicamente o que se percebeu? Que existem algumas épocas do ano em que a iluminação do Sol ela varia. E isso se causa por quê? Por causa da obliquidade do eixo de rotação da Terra com o seu plano de translação, que é justamente aquilo que a gente viu, que a eclíptica tem uma inclinação com o nosso Equador. E o que isso tem a ver? Eu fiz 2 tipos de desenhos, um utilizando o referencial do Sol e o outro que eu já mostrei para vocês, deu spoiler, é esse daqui, utilizando o referencial terrestre. O referencial do Sol, você pode estar vendo a Terra transladando e o eixo de rotação inclinado aqui, ó. Essa inclinação, deixa eu fazer um desenho vermelho. Essa inclinação aqui, ó, exatamente a inclinação da eclíptica. Essa inclinação faz com que os hemisférios tenham iluminações diferentes ao longo do ano. E é o que gera as nossas estações do ano. Gente, isso daqui, eu coloquei umas datas, mas essa imagem daqui não é que eu quero levar em consideração, porque isso daqui é um numérico da geografia. Sim, isso aqui é importante, mas na estima de posição eu quero estar trazendo para vocês é o referencial terrestre. Isso aqui não é novidade para vocês. O que eu quero estar mostrando para vocês é justamente a movimentação do Sol, aparente, claro, mas pra gente, utilizando o nosso referencial, que é tudo que a astronomia de posição estuda, no caso. Aqui eu fiz uma pequena. No verão nós temos os dias longos, noites curtas. No inverno, ao contrário, nós temos as noites mais longas e os dias mais curtos. E no outono, na primavera, nós temos os dois com durações bem próximas. Só para você ter uma noção, tem umas mudanças geográficas e tudo mais, mas que não entra também no conceito aqui da astronomia de posição, por exemplo. Florescimento de plantas, biologia, essas coisas aqui não entra nessa nossa parte. Nossa parte mesmo são só as mudanças de iluminação que são geradas por essa mudança de estações do ano. Antes de começar a estar explicando, eu quero estar entrando com 2 conceitos que vocês já viram também, mas que é bom sempre estar falando um pouco, é bom sempre estar aqui voltando e explicando um pouquinho
um pouquinho antes de estar começando o nosso ensinamento. Bom, gente, o são os conceitos de equinócio e solstício. Equinócio, ele é o quê? O nome já indica equi, vem de igual. E o que seria esse igual? Seria o dia do ano em que a noite e o dia têm durações exatamente iguais. Ele marca o início de duas estações, o outono e a primavera. Aqui, quando é que ocorrem essas duas estações? Quando é que ocorrem essas duas estações? O outono e a primavera, elas ocorrem, as estações, sim. As estações, elas ocorrem aqui, ó. Nós temos, como vocês já viram com certeza em geografia, quando um hemisfério está numa estação, nós temos o outro hemisfério em outro. Então, por exemplo, nós no hemisfério sul estamos no outono, o hemisfério norte está na primavera. Nós estamos no verão, o hemisfério norte no inverno, e vice-versa. Bom, o nosso outono, ele se inicia no dia, aproximadamente, varia aí 1 ou 2 dias, como eu disse para vocês, em março, no dia aproximadamente 20, que é quando o Sol, ele está exatamente no ponto vernal. O ponto vernal que eu falei para vocês, o mesmo da ascensão delta. Agora, a nossa primavera, ela se inicia em setembro, que foi alguns dias atrás até. Dia 22 de setembro iniciou a primavera esse ano, 2024, dia 22 de setembro. Eu botei aqui dia 21, porque também é um dia aproximado. Varia aí 1 ou 2 dias, mas é sempre ali nessa mesma, entre 21 e 22. Então, é o início da nossa primavera. E o Sol se encontra no ponto antivernal, que é diametralmente oposto ao ponto vernal ocupado pelo Sol no início do nosso outono, também conhecido como equinócio vernal. E esses 2 dias em que o Sol está nesses pontos, esses 2 pontos, eles têm até o nome pontos de equinócio, porque são os dias de equinócio. Ou seja, naquele dia que eu falei para vocês, do início da primavera, eu podia ter certeza que quando eu olhasse para o Sol, eu podia afirmar que ele estava no seu ponto anti-invernal, já que para a gente estava começando a nossa primavera, o Sol estava no ponto anti-invernal, o hemisfério norte estaria começando o seu outono, e ali nós teríamos a nossa noite e dias com durações iguais. Equinócio é basicamente isso. E agora o solstício, nós também temos pontos de solstício, e eles também são 2, os pontos de equinócio. São os pontos mais distantes do nosso equador. São os pontos aqui do dia 22 do 12. Opa! Dia 22 do 12. E do dia 21 do 6. Vou ver que eu repeti ele só para poder vocês estarem tendo uma noção de que é a mesma esfera celeste. Só fiz foi cortar e colocar 2 hemisférios aqui. Bom, gente, esses pontos, eles marcam o início ou do verão ou do inverno. E isso depende também do hemisfério. Bem similar, idêntico no caso ao caso do equinócio. Aqui, quando nós pegamos o caso do dia 22 do 12, ou seja, dia 22, ali 21, 22 também varia, de dezembro, é o começo do nosso verão e início do inverno no hemisfério norte. Você vê que esse é o caso em que a declinação do Sol, ou seja, a distância para o Equador, ela é a maior possível. Se nós formos considerar em módulo, né? Porque no caso seria negativa, mas vamos considerar em módulo. É a mais distante, está mais distante do Equador, são os pontos de solstício. E esses dias são marcados, no caso, para o hemisfério que está começando o verão, pelo dia mais longo do ano, no verão, e para o hemisfério do inverno, pela noite mais longa do ano, justamente por causa disso daqui, ó, tá vendo? Essa diferença de iluminação do hemisfério. Então, vamos voltar aqui para a nossa imagem. Nós temos em 21 de junho, nós temos o nosso início do nosso inverno. O Sol, né, ele percorre isso aqui anualmente. Então, todas essas estações percebidas todos os anos por todas as partes do globo. O que ocorre é que algumas partes do globo, por estarem mais próximas ao Equador, sentem menos isso do que sentem menos essas variações. Por exemplo, aqui em São Luís a gente quase não sente variação. A gente vê aí os movimentos do Sol, mas
Você está percebendo a variação de clima, de iluminação? Isso aí é quase impossível, porque a gente está exatamente ali, a gente está 2 graus, menos 2 graus no caso de latitude. Então, variação quase nenhuma. Mas quando você já passa aí para locais de latitudes mais elevados, você já percebe essa diferença nas estações do ano. Aqui eu fiz um pequeno resuminho. Por exemplo, o nosso equinócio invernal, que o Sol está no ponto invernal, para o hemisfério norte, é o equinócio de primavera, no hemisfério sul, o de outono, né, no hemisfério norte. E o Sol está no ponto invernal, dia 21/6, nós temos, que no caso é em junho, nós temos nosso solstício de inverno, no hemisfério norte, o solstício de verão, e o Sol ele vai para o hemisfério norte, tudo bem? Você vê, né, que ele também varia, o Sol varia de hemisfério, varia de declinação, ele varia em sua ascensão reta, e ele também, claro, já que ele varia de declinação, ele muda aí os hemisférios, ele passa pelo Equador e vai para outro hemisfério. Então a gente também pode estar afirmando que essa época de equinócio é justamente a transição entre dois hemisférios. No caso do hemisfério do equinócio invernal, ele está indo do sul para o norte, e no caso do anti-invernal, do norte para o sul. Mas isso daqui, gente, pega essa apostila aqui, não é exatamente apostila mesmo, esse material, tem uma lida, procure em outras literaturas, porque esse daqui é uma das partes principais da astronomia, tanto que o vídeo de hoje foi mais longo, por isso mesmo. Em setembro, nós temos o nosso equinócio de primavera, no hemisfério norte, o seu de outono, e o Sol está no ponto anti-invernal. E para finalizar, o Sol no hemisfério sul, nós temos, em dezembro, nós temos o solstício de verão, e no norte nós temos o nosso solstício de inverno. Uma outra coisa que eu esqueci de colocar aqui, mas que é essencial no caso, é que esses pontos aqui, como vocês sabem, a eclíptica dá uma inclinação de aproximadamente 23 graus e 27 minutos de arco. E esses pontos de máxima declinação do Sol, de máximo afastamento do Sol com o Equador, ou seja, os pontos que durante o solstício o Sol incide perpendicularmente, e agora vamos ver aqui o nosso simulador. Vocês podem estar vendo, ó, com o passar do tempo, olha aqui nesse desenho à direita. Com o passar do tempo, o Sol ele vai mudando, ó, a sua declinação, bem? Ele vai e depois ele volta, sempre se mantendo aí nessa faixa dos 23 graus, ó, e 27 minutos de arco, que é justamente a inclinação da eclíptica. Mas vamos botar aqui, você pode estar vendo, vamos colocar aqui nesse extremo. Ó, no dia do solstício, aqui, ó, no dia do solstício de verão, a gente vai perceber que o Sol vai incidir perpendicularmente. E esses dois pontos em que nós temos o Sol incidindo perpendicularmente no solstício são chamados essas duas faixas, né? Como que eu posso estar me referindo a elas? Mas são 2 círculos de latitude. Nós temos no norte o nosso conhecido Trópico de Câncer e no sul o Trópico de Capricórnio. Então, pessoal, antes da gente estar finalizando a aula, eu gostaria de fazer um pequeno exercício que, na verdade, seria mais para passar uma ideia para vocês e estar mostrando como está resolvendo algumas questões de astronomia de posição que envolvam o assunto da aula de hoje e, ao mesmo tempo, está passando uma informação muito importante sobre esse fenômeno aqui, que é o fenômeno do Sol da meia-noite. Vamos começar lendo essa questão. Ela diz assim: qual a latitude mínima em que ocorre o fenômeno do Sol da meia-noite? Primeiro, o que seria esse fenômeno? O Sol da meia-noite é basicamente como posso falar? Seria mais ou menos assim, pelo menos um dia do ano, o Sol ele não vai se pôr. Quando eu digo pelo menos um dia do ano, porque existem latitudes que o Sol passa dias sem se pôr. Mas eu quero saber a mínima. E na mínima, pelo menos um dia do ano, que vocês vão ver, que é o solstício de verão, o Sol não vai se pôr. Ele vai fazer o seu movimento diário, mas ao invés de ele simplesmente se pôr, como normalmente acontece, ele vai tocar o horizonte e voltar a subir, ou seja, vai voltar a ganhar altura. E é nisso que essa questão ela nos propõe, achar a mínima latitude que isso ocorre. Vamos começar, né? Essa daqui é uma questão puramente geométrica, você vai ter que fazer apenas algumas geometrias e uns cálculos bem básicos, que eu vou estar mostrando para vocês agora. Primeira dica de astronomia de posição: desenhar a esfera celeste. Eu vou estar usando aqui, ó, essa ferramenta aqui do tablet, mas para vocês vão ganhar o jeito de estar desenhando
no papel a esfera celeste. Fazemos aqui o nosso horizonte. Eu sempre gosto de estar começando com o horizonte e as coordenadas locais, porque é muito mais simples do que estar pegando a ideia do Equador ou das outras coordenadas equatoriais. Tudo bem, pessoal? Aqui vai dar nosso horizonte. Eu não estou definindo norte e sul, porque eu quero fazer algo bem geral, para vocês estarem, já que ele não especifica qual hemisfério que tem que estar a medição da latitude. Aqui eu vou marcar o centro em vermelho, porque eu vou estar puxando o polo. Eu sei que o polo é elevado, então eu vou estar colocando ele aqui para cima. Esse aqui seria o nosso eixo de rotação. Aqui eu vou estar colocando apenas... Vou botar só P de polo e um pelinha de outro polo para dizer que é o oposto. E claro, aqui nós temos nosso equador formando 90 graus com eixo de rotação. Só colocar aqui de equador. Perfeito. Agora eu vou marcar os ângulos. Os ângulos essenciais aqui são, a priori, esse daqui, que é o ângulo φ, que eu já mostrei para vocês, que é o ângulo de latitude, ou seja, φ é igual a latitude do lugar, que é o que nós estamos procurando. E nós temos mais um ângulo que vocês vão perceber agora, porque eu vou ter que fazer uma pequena explicação. Nós sabemos que nesse dia, no dia de solstício de verão, que a gente já sabe que esse dia, o Sol ele se encontra em sua declinação máxima. E para ele não estar se pondo, ele tem que estar como se fosse nós sabemos que é o verão nesse hemisfério, ou seja, ele tem que estar mais elevado, na declinação mais elevada, na direção do hemisfério em que está o verão, que é esse hemisfério daqui. Então, gente, o Sol ele vai estar aqui, ó. Esse daqui vai ser o percurso do Sol. Percebe? No seu movimento diário. Ele vai fazer esse círculo, que eu estou só mostrando aqui metade por causa da perspectiva do desenho, mas é assim. O Sol está no verão do hemisfério, ou seja, ele está elevado, né, nesse hemisfério. Essa daí é a ideia que eu quero passar para vocês. E agora, a declinação do Sol, ou seja, o ângulo que ele forma com o Equador, é esse daqui. E qual é esse ângulo, se ele está em sua máxima declinação? É exatamente I, que I é a inclinação da eclíptica, que é igual a 23 graus e 27 minutos de arco. Eu vou estar usando os minutos de arco porque eu quero estar ensinando outra coisa para vocês, que é como estar fazendo contas muito simples e à mão, usando ângulos com minutos e segundos, já que algumas pessoas acham isso um pouco difícil, mas é bem tranquilo. Outra coisa que vocês percebem é que φ mais I é igual a 90, ou seja, são ângulos complementares. Isso aqui vai ser facilmente resolvido se você escrever que φ é igual a 90 menos I. E colocando os valores, nós temos que φ é igual a 90 menos 23 graus, que é 1 grau também, e 27 minutos de arco. E agora a gente vai estar fazendo esse cálculo. Nós temos 90 graus, esses aqui são os minutos, 23 graus e 27 minutos de arco. Aqui você pode estar vendo que a gente não consegue fazer 0 por 27. O que a gente faz? A gente faz muito parecido com a nossa subtração normal, né? Sem utilizarmos os graus, os minutos de arco. A gente simplesmente vai pegar e vai passar para o outro lado, né? Tirar uma unidade do 90, ou seja, ficaríamos com 89. Só que como nós não estamos tratando do nosso sistema decimal comum, por exemplo, se nós fizéssemos, vamos botar aqui 20 menos 8, a gente não faz assim como se nós estivéssemos passando uma unidade para o outro lado e assim, ó. Aí ficaria 10 menos 8, fica 2. E aí aqui ficaria, pois é, exatamente. É isso que eu tô querendo falar pra vocês. A gente tira uma unidade daqui e passa pra cá. Só que como nós não estamos falando de sistema decimal de unidades, nós estamos falando de um sistema que de minutos para graus, nós precisamos de 60 unidades, ou seja, 60 minutos é igual a 1 grau, a gente vai ter que passar pra cá, já que a gente pega esse 1 grau e joga pros minutos, que é mais ou menos isso que a gente faz, a gente fica aqui com 60 minutos, que é a mesma coisa, 89 graus e 60 minutos é a mesma coisa de 90 graus, porque isso daqui é 1 grau, que foi 1 grau que a gente tirou daqui. Fazendo aqui uma subtração agora normal, nós temos 66 graus e 33 minutos de arco. E aqui,
você já achou sua resposta. Uma resposta mais completa você pode estar colocando que é mais ou menos esse valor, já que nós podemos estar nos referindo ao hemisfério norte ou ao hemisfério sul. Mas eu queria fazer uma coisa mais prática com vocês. Uma outra coisa que eu quero falar antes de estar mostrando isso. Esse valor aqui, ele simboliza ali, eu não tenho que os 23 graus, a latitude 23 graus e 27 minutos de arco está relacionado ao trópico de Câncer e Capricórnio? Pois bem, esse valor aqui está relacionado ao círculo ártico e antártico. O círculo ártico no norte e o círculo antártico no sul. Essa aqui é a latitude desses dois círculos, que é os círculos que marcam o início do fenômeno do sol da meia-noite nos solstícios de verão. Muito legal, gente. Isso daqui. Mas o que eu queria estar mostrando para vocês mesmo é esse fenômeno ocorrendo no estelário. Eu vou estar vindo aqui, ó, modificando aqui o nosso... Onde está? Aqui. A nossa localização para essa latitude. E aqui eu vou estar colocando 33, vou estar deixando os segundos aqui só por... E agora eu vou estar modificando o dia pro dia 21 e pro nosso... Certo? Não mudou, desculpa. Agora foi? Foi, né? Opa, eu coloquei no hemisfério norte, agora que eu percebi, por isso que eu tô achando estranho. Nossa. Já que tá no hemisfério norte, vamos estar colocando aqui o verão no hemisfério norte. Que é no dia... O verão no hemisfério norte, como a gente olhou aqui, gente. Tô só reiterando. Aqui a gente tinha colocado em dezembro por ser no hemisfério sul, mas no hemisfério norte nós temos em junho. Cadê? Vou botar dia 21 do 6. Não foi, nossa, chato. Aí, agora sim. Finalmente. Enfim, nós estamos agora no nosso hemisfério norte. E o que nós vemos aqui? Nós vemos o nosso Sol. E você já pode estar percebendo aqui, ó, pelo desenho do estelário, que a gente não tem dia. O Sol não está se pondo. E essa bolinha aqui é o Sol. Então, eu vou mostrar aqui cuidadosamente para vocês. O tempo passando. O Sol aqui, ó, se aproximando, baixando sua altura, diminuindo sua altura, até que ele chega aqui, ó, ele chega a encostar no horizonte, mas ele não se põe, ele volta a subir. É isso daqui que eu queria estar mostrando pra vocês, e é essa ideia que eu gostaria de estar passando, e mais uma vez mostrando as datas do início das estações do ano. É isso que eu gostaria de estar passando para vocês e que vai ser muito útil, tanto essa ideia como a forma como você resolve ideias similares para estar aplicando na prova das suas seletivas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Foi uma das videoaulas mais compridas que a gente já teve, mas essa daqui é uma das videoaulas mais importantes, e é por isso que eu quis fazer ela bem comprida e bem detalhada, para vocês estarem tendo essa ideia vocês terem uma boa base nessa ideia, já que isso daqui vai estar desenvolvendo toda a astronomia de posição de vocês daqui pra frente. Então, se vocês gostarem do vídeo, continuem assistindo, porque as próximas videoaulas vão ser baseadas basicamente nisso daqui. E nós queremos aí estar tendo a melhor preparação possível para nossas seletivas online. Vejo vocês por aí e até a próxima.